Olá pessoal, eu sou o Felipe Muniz e hoje estaremos dando continuidade à nossa sequência de aulas sobre C Sharp e .NET. Bom, basicamente essa aula a gente vai falar sobre herança. Eu já cheguei até a fazer um exemplo na aula anterior, onde a gente estava falando sobre os modificadores de acesso e também os namespaces. Eu acabei criando esse exemplozinho de herança só para a gente ver a parte de protected e internal, os modificadores de acesso internal e protected, mas aí já ficou como base aqui para a gente iniciar essa aula. Basicamente a gente sabe que uma pessoa, aqui no nosso exemplo, ela tem nome, sobrenome, data de nascimento, CPF e sexo. Mas se em um sistema a gente tiver que cadastrar, por exemplo, os funcionários, os clientes daquele sistema, então a gente pode utilizar a classe pessoa, só que a gente sabe que também que um cliente e um funcionário, eles vão ter coisas diferentes, certo? Eles vão ter propriedades diferentes. Por exemplo, um cliente tem endereço de entrega, por exemplo. Já um funcionário, ele vai ter o endereço residencial dele, vai ter, por exemplo, o salário que ele recebe, o cliente vai ter as vendas que ele está efetuando, o funcionário já vai ter as vendas que ele está realizando. Ou seja, eles são dois caras diferentes, mas com atributos em comum, com propriedades em comum. E esses atributos em comum são os atributos que a gente tem aqui em pessoa, porque tanto o cliente, tanto o funcionário vão ter o nome, vão ter o sobrenome, vão ter a data de nascimento, vão ter o CPF, vão ter o sexo e daí por diante. Tudo isso que é comum entre essas entidades, esses modelos, esses objetos de cliente e de funcionário, a gente pode reaproveitar de outro objeto, ou seja, da nossa classe pessoa. Então a gente chama isso de herança, é quando uma classe herda de outra classe. Então, para a gente poder herdar todas as propriedades, todas as características, todos os métodos e ações que a classe pessoa contém, no C Sharp a gente utiliza assim: cria a nossa classe, coloca dois pontos e coloca a classe que a gente está querendo herdar. Então, só de colocar esses dois pontos e a classe pessoa aqui, o meu funcionário ele já tem um método falar. É melhor eu fazer isso lá no nosso programa. Olha, o nosso pessoa 2 que eu criei aqui embaixo, ele não vai ser mais uma pessoa 2, ele vai ser um funcionário. Olha só, funcionário tem nome, sobrenome, data de nascimento, CPF, sexo e também consegue falar. Ou seja, tudo que uma pessoa faz, o funcionário também faz, mesmo que não tenha nada aqui de propriedade, de método, mas tem aqui na nossa pessoa. A nossa pessoa já tem tudo. Então eu estou praticamente herdando tudo. Então o funcionário está herdando de pessoa. Eu vou criar também o cliente, por exemplo. Ou seja, o cliente, mesmo esquema, ele herda da classe pessoa, beleza? Então, o que a gente pode fazer de diferente aqui entre essas duas classes? Ou seja, funcionário, o que funcionário tem de diferente do cliente e da pessoa? O funcionário vai ter, por exemplo, o salário. Eu vou colocar aqui a propriedade que vai representar o salário. Um atalho bem interessante aqui, que eu vou passar para vocês, é o prop. Se eu digitar prop e tab duas vezes, ele já vai criar para mim, Visual Studio já vai criar para mim essa propriedade já toda bonitinha, a estrutura básica dela. Então, eu só vou vir aqui, alterar para decimal, ou seja, um salário é um valor aí que pode ter algumas casas decimais, então eu vou deixar como decimal mesmo, ok? Deixa eu colocar aqui salário, beleza? Só para diferenciar mesmo. Depois a gente vai colocando mais atributos que são específicos de um funcionário. Mas por enquanto, só de vir aqui na classe, no nosso program.cs,
eu já consigo adicionar um salário aqui a esse funcionário. Olha só, vou colocar que ele recebe R$ 2.000 por mês. Olha só, não tem ponto e vírgula, beleza. E se eu tentar colocar esse cara aqui no meu pessoa 1, vocês vão ver que eu não vou conseguir, porque isso é uma propriedade exclusiva do funcionário, ou seja, pessoa não tem, mas funcionário tem. Pessoa tem sexo, tem CPF, mas não tem salário. Funcionário tem sexo, tem CPF e também tem salário, porque a gente definiu isso aqui. Ou seja, funcionário herda de pessoa, mas pessoa não herda de funcionário, beleza? Então tem esse caminho aí de uma mão, ou seja, apenas o funcionário herda de pessoa. A pessoa é como se fosse o nosso pai, né? A gente vai herdar coisas dela. O funcionário e o cliente vão herdar coisas de pessoa. E aqui no nosso cliente, a gente pode ter, por exemplo, bem simples, sei lá, a propriedade, quantidade. Vou colocar aqui uma lista de objetos, object, compras, beleza? O nosso cliente vai ter, por exemplo, uma lista de compras que o nosso funcionário não tem. O funcionário não faz compra, né, na nossa loja, no nosso sistema. O funcionário ele vende. Então ele poderia ter aqui uma lista de vendas, por exemplo, mas não uma lista de compras. A lista de compras seria específico apenas da classe cliente. Então eu vou chegar aqui no meu programa, vou criar uma pessoa 3. Olha só, pessoa 3, João Muniz, 88 no final, sei lá, deixa o mesmo. E aqui ele vai ser um cliente. Notem que ele não vai ter acesso ao salário, mas ele vai ter aqui a lista de compras. Compras igual a new, list de object, ok? Certo. Vou deixar vazio aqui porque é só para vocês entenderem que realmente vou ajeitar isso aqui, que realmente quando a gente herda é um caminho de mão única. Então o cliente herda de pessoa, mas o cliente não herda de funcionário. O funcionário tem salário, o cliente não tem salário. O cliente tem lista de compras, o funcionário não tem lista de compras. E nem pessoa tem nem lista de compras e nem salário, porque faz parte dos filhos dela, das classes que estão herdando dela. Beleza? Então, pessoal, herança é basicamente isso. Espero que vocês tenham entendido. Dá pra gente fazer coisa bem mais complexa aqui com esses exemplos. Eu vou colocar para executar só para vocês verem que realmente está funcionando, certo? Olha só, eu tenho o meu pessoa, que é esse primeiro aqui, eu tenho o meu funcionário, que é esse segundo aqui, e tenho o meu cliente, que é esse terceiro aqui. Todos eles reaproveitando propriedades e métodos que tem na classe de pessoa. Certo, pessoal? Espero que vocês tenham conseguido entender essa parte de herança. É bem simples, é um conceito de orientação a objetos para a gente conseguir realmente reaproveitar, não estar replicando propriedades que são semelhantes em várias classes. A gente usa isso para reaproveitar código, deixar nosso código mais organizado e mais fácil de ser entendido e editável para futuras manutenções. Então, essa aula é isso. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula.